Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Vamos a mais uma aula de resistência de materiais. Agora iniciando o capítulo 3, aonde vai começar mesmo resistência de materiais, né? Até então era conceitos introdutórios. Nós vamos falar a respeito das propriedades mecânicas dos materiais, né? Então, mais especificamente a respeito do ensaio de tração e compressão, né? Então, esses são os ensaios principais, os primeiros que a gente vê na análise aí dos materiais, de um modo geral. Bom, vamos lá, né? Então, o ensaio de tração e compressão, né? A resistência do material, ele depende da sua capacidade de suportar carga, sem deformação excessiva ou ruptura. Então, no caso, eu vou colocar um material, é, vou usar o material, né, em determinadas condições que ele venha a ter essa deformação elástica. Essa deformação elástica ela funciona até com efeito de mola, né, que a gente analisa lá em vibrações mecânicas, né, chamado a flexibilidade ou elasticidade do material. Então, ela confere um efeito de mola que faz com que o sistema fique vibrando, né? Essa característica ela é inerente do próprio material, né? Cada material tem o seu, uns têm mais, outros têm menos, e se consegue determinando experimentalmente, né? Com esses ensaios de tração e compressão. Então existe, né, o conceito de material dúctil e frágil que a gente vai falar. Então, o material dúctil, de um modo geral, ele age semelhantemente tanto em tração quanto em tração, né, compressão ou tração. Já os materiais frágeis, eles têm comportamentos distintos, né? Então, o material frágil ele suporta muito bem compressão, mas tração ele já não suporta muito. Bom, então essa máquina de teste, ela é dotada de sensores, né, ó, que o pessoal chama de carga, e que aplicando, né, essas forças nos materiais, ela consegue medir o seu alongamento, né? Então, essa aqui é uma máquina bastante tradicional, né? Hoje existe, obviamente, painéis mais novos, né, mais modernos, mas a metodologia da máquina é a mesma, né? Você tem a máquina, você coloca o corpo de prova, ele vai aplicar deformações, né? Ela vai se deslocar, né? Então ela vai ou no sentido de comprimir, né? A peça, o corpo de prova que está aqui, ou no sentido de tracionar o corpo de prova que está aqui, né? Então, dependendo do comportamento, você vai analisando como esse material ele é mais numa característica ou na outra. Então, aqui um corpo de prova típico, né? Normalmente o corpo de prova, a parte central, que é o que importa, digamos assim, é mais fina, né? Seja ele, esse aqui é um corpo de prova cilíndrico, né? Ou seja ele cilíndrico ou em formas de chapa, né? Ele sempre vai ter a parte que interessa, né? Num diâmetro menor do que a extremidade. Aqui é para fixar na máquina, então isso aqui vai rosquear na parte de cima, rosqueia na parte de baixo. E o objeto de interesse é justamente esse L0 aqui, né? Então, na parte central você tem as marcações e a partir dessas marcações é que você consegue fazer uma série de estudos, né? Além disso, esse equipamento ele é dotado, né, hoje em dia, né, já é computadorizado, ele transmite isso para um plotter, né? E você tem o gráfico do comportamento do teste. Antigamente ele tinha uma espécie de uma canetinha que ia desenhando esse gráfico ao mesmo tempo que a carga ia sendo aplicada. Hoje já não tem mais essa necessidade, digamos assim. Então a tensão normal, sigma, ou chamada aí em alguns casos por alguns autores de tensão de engenharia, é determinada aí pela divisão da carga aplicada P pela área original da seção do corpo de prova, o A0. Então, umas aulas para trás, eu comentei lá da tensão de admissão, né? E lá a gente falava de força de ruptura e a força admissível, né? No fator de segurança. Aqui que é o que eu falei que a gente vai trabalhar com tensão, né? Que aí vale para qualquer material, em qualquer condição. Você faz o corpo de prova e, em função disso, você consegue identificar, né, as características do material. Então, né, como o sigma é a carga aplicada dividido pela área
original. Já a deformação nominal, ou deformação de engenharia, é determinada pela divisão da variação. Então, o delta, que é o quanto que variou, né, em relação ao comprimento de referência. Então, que é o que a gente falou no capítulo anterior a respeito da deformação. Agora a gente vai traduzir isso, né? Então, o delta vai ser o quanto variou, né? Que seria a variação. Então, você tinha 100 milímetros, passou para 110, então o que variou é 10 milímetros em relação ao comprimento original. A partir daí, a gente consegue montar, né, um diagrama tensão-deformação, e existe a diferença entre o convencional, que seria o teórico, né, a gente pode chamar de diagrama tensão-deformação teórico versus real, né? Então a gente vai apresentar um primeiro e depois ao final a gente apresenta como que a gente identifica de fato, né? Então, eu tenho o chamado comportamento elástico. Bom, vamos entender o que que é isso, né? O que que é um elástico, né? Imagina aquele elástico de dinheiro. Você puxa aquele elástico e ele volta para a posição. O elástico de roupa também é a mesma coisa, né? Você estica para poder às vezes entrar na roupa e depois você solta a roupa, ela volta para a posição original, né? Então, o elástico é isso, é aquela característica que o material tem em determinados limites, né? é, Ao ser aplicada essa força, ele retorna para a posição original. Então, a tensão ela é proporcional à deformação. Então, dessa forma, o material ele varia linearmente. Então, digamos que, como eu comentei, né, ele tem lá 2 polegadas, né? Então, vou dizer que é 100 milímetros para ficar mais fácil, é 100. Eu puxei, ele foi para 110, né? Aumentou de 10. Soltei, ele volta para 100. Então, eu estou no comportamento elástico. De um modo geral, a gente faz o projeto das estruturas para ficar exatamente nesse comportamento elástico, porque você vai ter deformações em função da carga aplicada, você vai ter deformação em função da variação de temperatura, e você não quer que a sua estrutura se deforme definitivamente, né? Então, se a gente for olhar no gráfico, esse aqui é o gráfico teórico que a gente vai ter, né, do comportamento. A região elástica é justamente essa aqui do triângulo, formado por esse triângulo aqui. Por que isso, né? Por que que ela é esse triângulo ou tem essa linha? A linha principal é justamente essa aqui. Porque como eu solto, ele volta para a posição, então ele varia, o que a gente chama linearmente. Então essa é a primeira região do gráfico, né? Isso aqui é a região aonde a gente procura fazer com que os nossos projetos venham estar inseridos, como eu acabei de falar. Uma outra região é a chamada região de escoamento. Bom, o que que é escoamento? Bom, escoamento é muito comum esse termo lá na mecânica dos fluidos, quando você tem um fluido, seja líquido ou gasoso, saindo de um lugar e indo para outro. Então, escoamento é isso, é a movimentação de material. Então, quando eu falo de escoamento, quer dizer que o meu material ele está deformando, mas a partir deste ponto aqui, então a gente tinha aqui esse triângulo, é a minha área, é a minha área de elástica, né? Minha área elástica. A partir desse ponto aqui, o material ele começa a escoar, ou seja, ele começa a esticar, esticar, esticar e não para mais, né? Então ele não para, ele vai ter uma deformação chamada plástica. Por isso que a partir desse ponto em azul eu falo que é um comportamento plástico, porque uma vez deformado ele não volta mais para a posição. Então, um pequeno aumento da tensão acima desse limite aqui, né, que eu indiquei aqui em azul, eu começo a ter um colapso, que ele chama aqui, do material, e faz com que ele comece uma deformação permanente. Então seria aquele caso de aquela roupa frouxa, né? Que de tanto você vestir, ela não volta mais, ela não fecha mais. Então você teria que trocar o elástico, digamos assim, da roupa. Um outro ponto é chamado endurecimento por deformação. O que que a gente viu em aulas passadas, né? A gente viu um exemplo da tração, aonde eu tinha um corpo
que após deformado ele esticava e ficava mais fino. Então, o que que acontece, né? Você começa a ter um endurecimento por conta disso, porque você tem, ó, nesse sentido aqui, existe o chamado encruamento, né? Isso é estudado lá em materiais, né? Na parte do aço e tudo mais, que seria o endurecimento, né? O encruamento dos cristais, né? Da rede cristalina e por aí vai. Então, nesse momento, você passa a ter a peça começa a ficar mais dura do que ela é de fato, que é exatamente esse trecho aqui. Então, esse seria o trecho aonde eu tenho, né, essa parte mais escura aqui, é onde eu tenho esse endurecimento, que é quando o escoamento estiver terminando, né? Quando ele pode ser aplicado uma carga adicional ao corpo de prova, que resulta em uma curva que cresce, né, continuamente, mas torna-se mais achatada até atingir a tensão máxima, denominada aí limite de resistência, né? Então seria o ponto aqui, esse ponto, vou mudar a cor aqui, esse ponto em verde que eu vou pôr aqui. Então, esse ponto aqui é o limite de resistência. A partir desse ponto, é o que a gente começa a falar que é a estricção, que é o limite de resistência, a área da seção transversal começa a diminuir em uma determinada região do corpo de prova, né? Normalmente é no meio, mas não necessariamente. Vai ser o ponto onde eu tiver falhas, às vezes internas no material. Então ele pode quebrar mais para cima, ou mais para baixo, né? E o corpo de prova, ele então tem a quebra e é quando a chamada tensão de ruptura. Então a tensão de ruptura, que seria esse ponto aqui, é quando o material ele já rompeu, né? Então isso aqui é o chamado teste destrutivo, né? Que eu pego o corpo de prova e destruo o corpo de prova, né? Então é um teste feito que você não reutiliza mais o material. Bom, essas são as fases teóricas, digamos assim, do diagrama tensão, deformação. Mas eu tenho uma leve diferença, né? Os valores da tensão e deformação calculados pelas medições são chamadas de tensão real ou deformação real. Então, aquela lá seria o teórico, né? Mas o que que acontece, né? O diagrama, na maioria dos projetos de engenharia, ele é feito dentro da faixa elástica, como eu já comentei. Então, no caso aqui do corpo de prova, ele começa a ter uma diminuição. Por que que eu tenho uma diferença entre o real e o teórico? Porque, segundo o teórico, ele mantém, né, a área constante e só diminui lá no finalzinho quando ele chamar da estricção e aí ele tem o rompimento do corpo de prova. Mas na verdade, o que que acontece? A partir do momento que eu começo a ter uma diminuição de área, a tensão ela é a força aplicada dividido pela área. Então eu tenho uma alteração, digamos assim, da tensão momentaneamente, porque a área está diminuindo. Por isso que o diagrama é levemente diferente, o real é levemente diferente do teórico. Então aqui, né, nesse corpo de prova, a gente está até indicando uma falha chamada dúctil, né, que então ele começa a deformar aqui, ele dá uma baulada, digamos assim, para depois quebrar. Então o comportamento real dos corpos de prova, dos testes, é mais ou menos assim. Então ele vem da parte linear, então esse aqui é um material bastante linear, né? Você veja que a inclinação da curva aqui é bastante alta. Depois, quando ele começa a ter esse escoamento aqui, acontece aquilo que eu falei da tensão, né? A tensão ela diminui, porque a área está diminuindo, né? Diminuindo a área, eu tenho essa variação. Então, é, aí em função desses parâmetros, a força aqui vai alterando. Aí depois eu começo o aumento da tensão, né? Então, ou seja, a partir daqui do escoamento, eu começo a ter uma aplicação de força necessariamente menor, né? Então, por isso que tem essa queda indicada aqui. E aí ele começa a aumentar de novo, até que ele chega no máximo aqui, e daqui é quando ele já está indo para essa fase de quebra mesmo, onde ele começa a escoar
até quebrar, né? Então aqui nesse caso é um aço chamado aço doce, né? Um aço de baixo carbono, que é altamente dúctil. A gente não falou ainda, mas dúctil é um material que ele se estica mais facilmente, digamos assim, ele é mais resistente à tração, e o material frágil é aquele material que ele não estica, né? Então você começa a puxar, ele já quebra, né? Então ele tem pouca resistência à tração. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.